Eu estou começando a funcionar mais tranquilo, eu quero pregar com o máximo tempo. Nossa, boa noite mais uma vez. É um privilégio sempre poder, em comunhão, estarmos aqui reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, observar a palavra do Senhor. E confesso que sempre ficamos apreensivos, porque a palavra de Deus é muito profunda e importante para a nossa vida cristã. A responsabilidade que temos de louvar o Senhor, o privilégio que temos de adorá-lo, de ouvir a sua palavra, de aplicar em nossas vidas, é algo muito importante que, se realmente soubéssemos, jamais perderíamos a oportunidade de poder fazer tudo aquilo que o Senhor nos proporciona fazer. Sentimos falta quando aquilo não é possível de fazer. No entanto, nesse tempo, a gente tem provado em nossa vida o quanto é importante a gente estar juntos, louvando, adorando o nome do Senhor e observando a sua palavra. Por isso, nesse momento, eu quero pedir aos irmãos que fiquem atentos e glorificando a Deus, orando, para que Deus fale aos nossos corações, mais uma vez, como Ele tem feito nos dias que Ele nos concede estarmos reunidos no nome dEle. Eu quero que você abra sua Bíblia e deixe ela aberta lá em Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 a 22. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 18 a 22. Queridos, na nossa vida, nós temos grandes contrastes e polarizações de duas pontas de algumas definições em nossa vida. Por exemplo, a polarização desnecessária na igreja contemporânea refere-se aos conservadores e radicais, por exemplo. Por conservador, estamos nos referindo às pessoas que estão determinadas a conservar ou preservar o passado e são, por isso, resistentes a mudanças. Por radical, referimos-nos às pessoas que estão em rebelião contra o que é herdado do passado e então, por isso, fazendo agitações por mudanças. Esse é o radical. Jesus foi conservador em sua atitude para com as Escrituras. Nós vemos isso, nós observando Jesus na sua trajetória pública, nesses dias em que estamos olhando o Evangelho de Marcos, nós observamos Jesus tendo confrontando o Evangelho com aqueles que já viviam uma certa religiosidade. Jesus, ele soube lidar com essas pessoas de uma forma que somente o Senhor poderia lidar. Jesus foi um conservador. As Escrituras não podem ser anuladas. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. João capítulo 10, versículo 17. Uma das principais queixas, nós vemos isso também em Marcos capítulo 5, versículo 17 e 18. Uma das principais queixas de Jesus contra os líderes judeus da sua época referia-se ao desrespeito por parte deles pelas Escrituras do Velho Testamento e à falta de uma verdadeira submissão à sua autoridade divina. Jesus havia deixado claro
que tinha vindo ao mundo para, primeiro, converter as pessoas ou os pecadores, não para elogiar os que se consideravam justos. Também ele veio, agora ele, aqui nessa passagem, ele está dizendo que viera trazer alegria e não tristeza. É isso que nós vamos ver. O tema dessa preleção de hoje é algo novo. Algo novo. Abram suas Bíblias, acho que vocês já abriram. Vamos ler. Capítulo 2, versos de 18 a 22. Que diz assim a palavra do Senhor. Marcos 2, 18 a 21. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar. Mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, graça. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que estamos aqui, reunidos no teu nome, neste lugar que o Senhor nos concede para essa reunião tão ímpar e importante. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que chega até nós, através das Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, pela tua voz que podemos ouvir nas palavras que foram inspiradas pelos teus servos. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho que mudou a vida e trouxe aquilo que era mais necessário para toda a humanidade. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento que o Senhor fez das profecias do Antigo Testamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que foi necessário. E ainda mais, todas as promessas que o Senhor fez serão cumpridas para a glória do teu nome. Entregamos em tuas mãos, Senhor, teu servo, e que o Senhor faça com que ele fale aquilo que seja de acordo com a tua vontade. Ajude o Senhor a transmitir a tua palavra de uma forma inteligível, para que todos que ouçam possam entendê-la. E que a tua palavra, como ela é, e deve, e tem o poder de mudar vidas, possa mudar nossas vidas e todos aqueles que estão ouvindo. Entregamos em tuas mãos, em nome do teu filho Jesus. Amém. Versículo 18, parte A. Aqui nós vamos... a primeira coisa que nós vamos ver é, como tem acontecido sempre, é uma pergunta a Jesus. Todos aqueles que queriam tentar fazer com que Jesus caísse, que Jesus tropeçasse, que Jesus desse alguma resposta contrária àquilo que eles queriam, na realidade, eles queriam ver Jesus fazendo algo que fosse motivo de acusação. E aqui
nós vemos uma pergunta, quando nós estamos estudando o texto, a gente começa a perguntar para nós mesmos e perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer nos falar nesse texto? Nós vemos Jesus no seu passo a passo, mudando os cenários e percorrendo aquelas pessoas de uma forma em que as indagações surgem, e ele, de uma forma ou de outra, na sua grande sabedoria, na sua infinita sabedoria, ele dá as respostas que, no nosso contexto, talvez seja algo um tanto diferente. Mas Jesus aqui, algumas pessoas chegam a ele e faz uma pergunta pelo que eles têm observado. Versículo 18 diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E esse é um dos motivos principais, ou o motivo principal, que há a pergunta aqui a Jesus. Nós lemos, acabamos de ler Levíticos capítulo 16, versículo 29 a 34, que fala que a lei de Deus ao jejum devia acontecer somente no dia da expiação, uma vez por ano. Jejum, nesse caso aqui, uma vez por ano. Então, no decorrer do tempo, aí nós vemos que os fariseus aumentaram a frequência em diversas ocasiões. Então, começa a haver uma deturpação da lei lá em Levítico. Então, nós sabemos o modo de jejuar dos fariseus. O Senhor Jesus nos deu isso. Ele nos mostrou lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, não precisa abrir, mas lá ele mostra que os fariseus, eles tentavam mostrar uma aparência de fraqueza, um semblante triste, porque eles estavam jejuando. E é interessante isso, porque nós não podemos, Jesus diz, não façam isso, não façam como os fariseus. Um rosto abatido, de tristeza, para mostrar piedade. Olha, eu estou jejuando, mostrando que estava cumprindo a lei, além daquilo que era necessário. Então nós vemos aqui também, nós não vamos falar especificamente sobre jejum, mas sobre algo novo. Nós vemos aqui também os discípulos de João Batista, que também seguiam os fariseus. Mas por que eles jejuavam? Vamos entender que eles tinham o propósito de jejuar, e naquele momento eles estavam ali reunidos jejuando. Vamos lembrar que Jesus já tinha saído ali, ou estava saindo ali da festa, né? Todos os seus discípulos estavam comendo na festa, junto com Jesus, mas os fariseus, os escribas dos fariseus e os discípulos de João Batista não estavam jejuando. E aí, a gente começa a formular na nossa mente, a pergunta é: por que os discípulos de João Batista jejuavam? Após a morte de João Batista, seus discípulos jejuavam por lamento, desde o seu encarceramento. Então, João Batista foi preso e eles começaram a jejuar. João Batista morreu, foi decapitado, e eles continuaram a jejuar. Por isso que eles estavam jejuando ali naquele momento. E aí, algumas pessoas, parte B do versículo 18, chega até Jesus. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Aí, essa pergunta é uma pergunta crucial para a gente entender a resposta de Jesus. O que tem a ver tudo isso? O que é o ensino que Jesus quer passar para nós? Não havia nenhuma razão para essa pergunta. Nós vimos isso em Levítico, pois o jejum que derivava da lei
de Deus era o dia da expiação, e que, de acordo com o ensino, nós vemos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 58, nós vamos ler o versículo 6 e 7, Isaías, capítulo 58, versos 6 e 7. Olha o que Deus fala através de Isaías para o povo escolhido. Ele diz assim, versículo 6: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Versículo 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Aí a gente vê, queridos irmãs e irmãos, portanto, nós vemos que não era o jejum literal que Deus requeria, mas o amor, tanto no sentido vertical quanto horizontal. A gente tem falado muito sobre isso. Aqui na escola dominical nós temos falado sobre a comunhão. E o relacionamento entre nós tem que ser vertical e horizontal. Eu e você temos que ter uma comunhão plena com o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E devemos ter também uma comunhão plena, a exemplo da Trindade com os irmãos. E o Senhor está falando aqui para nós, falando através do profeta Isaías, falando através do Evangelho de Marcos, falando através do Filho de Deus, que nós devemos jejuar, mas o jejum realmente, na realidade, é aquilo que Deus requer de nós, que é o amor, tanto no sentido vertical como horizontal. Segundo ponto importante que nós vemos nesse texto é a resposta de Jesus. Houve a pergunta, agora Jesus vai responder. Ele responde para seus ouvintes, ele responde ali para todos que estavam ali, saindo daquela festa. Interessante você notar isso. Jesus respondeu, versículo 19: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Jesus responde com uma pergunta retórica. E a resposta é: não precisamos jejuar. Por quê? Porque o noivo está presente. Aí, para a gente entender isso, né, primeiro a gente tem que entender que os sinóticos, que todos os três evangelhos falam a mesma pergunta, né, fazem a mesma pergunta, eles observam esse ponto aí, esse momento aí em que Jesus está respondendo, e ele é citado a mesma pergunta. Aqui em Marcos, mostra a explicação de Jesus na parte B do versículo 19. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então Jesus, ele compara a presença abençoada na terra com uma festa de casamento. Então essa analogia acontece constantemente, acontece também no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, acontece nas diversas cartas do apóstolo Paulo, Efésios principalmente. Nós vemos essa analogia da festa de casamento. E essa analogia é tão interessante porque quando ele define casamento como algo importante, instituído por Deus,
ele vai mostrar que os nossos relacionamentos têm que ser como um casamento. Tanto o pastor com as suas ovelhas, como o marido e a mulher, como Deus, os homens e Deus. Esse relacionamento. E aqui, nesse instante, Jesus fala da mesma forma. Ele está falando justamente, fazendo essa analogia do casamento. Aqui ele fala dos convidados do noivo, eles eram amigos do noivo, que eram responsáveis pelos detalhes da festa. Portanto, seria absurdo os convidados do noivo jejuando na festa. Seria como se os discípulos de Jesus estivessem chorando enquanto o mestre estivesse realizando obras de misericórdia com as palavras saindo dos seus lábios. Versículo 20, Jesus, ele continua. Ele diz, no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Aqui, Marcos, ele faz uma alusão à morte, ressurreição e ascensão de Jesus no céu. Com relação à expressão dias virão, seguida pelo nesse tempo ou naquele dia, em outras versões, nós vamos ver que Jesus está dizendo que sua morte violenta trará dias de lamentação para os seus discípulos. Por isso, naquele dia, eles hão de jejuar. Momento de pesar, de tristeza. Mas ele diz que é por pouco tempo. Jesus estava sugerindo que sua ausência na terra significaria que seus seguidores teriam de substituir a festa por um funeral? Não. Ele não estava dizendo isso. Agora, queridos e queridas, vamos tentar imaginar a nossa vida cristã e a vida cristã daqueles que estavam ouvindo Jesus. Jesus estava ensinando para eles nesse momento, está ensinando para nós também, que Jesus, ele estava trazendo alegria e não tristeza. Ele trazia alegria e não tristeza. Lembramos logo de Filipenses, quando Paulo fala que nós devemos nos alegrar constantemente no Senhor. Apenas indicava aí que num tempo futuro, um jejum ocasional seria apropriado, mas que a alegria da celebração deveria continuar sendo a experiência normal dos crentes. A alegria da celebração. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Celebrando. É um culto de celebração. É um culto de reconhecimento, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, pela salvação, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele renova as suas misericórdias todos os dias. Nós poderíamos ser consumidos, exterminados, mas não, Ele nos ama de uma forma incondicional. Nós devemos nos alegrar com isso. É algo que precisamos expressar, esta alegria. Essa alegria de celebração. Porque se o Emmanuel, o Deus conosco, naquele tempo, representava alegria para os crentes, o Deus conosco, o Jesus que nasceu, que viveu, que estava entre eles, que foi tocado, que foi abraçado, que deu alegria a tantas pessoas, que deu aquilo que era mais necessário para todos eles. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, o Emmanuel, o Deus conosco, Ele é o mesmo hoje. Como? Quando a gente olha para Pentecostes. Não deveria também, após Pentecostes, o Deus em nós, olha a diferença, Deus conosco, Deus em nós.
Qual é a diferença? Deus conosco, Deus em nós. Jesus está aqui, no tempo do Emanuel, né? No tempo de Deus conosco, ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele estava presente fisicamente. Que bênção. Seria tão bom se ele estivesse agora conosco aqui, presente fisicamente. O que aconteceria? Que alegria teríamos em vê-lo pessoalmente, em tocá-lo, em abraçá-lo. Qual é a diferença? A diferença é que Pentecostes, Deus em nós, deve despertar em cada filho e filha de Deus um gozo inexplicável e cheio de glória. Então foi para trazer essa abundância de alegria que Jesus veio à terra. A lição principal tirada de tudo isso é que uma nova ordem das coisas lançada por Jesus em sua vinda, trazendo cura para o enfermo, libertação aos endemoniados, purificação dos leprosos, comida para os famintos, restauração dos deficientes físicos e, acima de tudo e de qualquer coisa, salvação para os perdidos no pecado. Isso é que é primordial. Não se enquadra dentro do antigo molde de jejuns estabelecidos pelos homens. Então Jesus nos dá duas ilustrações da vida diária. Jesus havia ensinado duas lições, vamos lembrar. Veio para salvar pecadores, não para chamar os religiosos, ou para aclamar os religiosos, ou para chamar os religiosos. Tudo faz. E veio para trazer alegria e não tristeza. Essa é a lição que Deus nos passa através das Escrituras, através do Evangelho. Agora, a terceira coisa que nós vamos ver aqui é introduzindo algo novo. Jesus é desafiado agora com a pergunta e a resposta que ele deu. Por que ele quer ensinar os fariseus ou os discípulos de João ou aqueles que estavam ouvindo e para nós que estamos ouvindo agora novamente? Talvez você já ouviu várias vezes essa passagem, você já leu, você já meditou nela. Mas o que Jesus quer falar para nós, aos nossos corações, através, quando ele começa a introduzir algo novo? Por que esse homem quer trazer coisas novas para cá? Nós estamos tão bem, nós estamos vivendo uma vida normal. É isso que os fariseus pensavam. Eles estavam achando que estava tudo bem. Mas quando Jesus chega e começa a trazer algo novo, diferente, eles ficam atordoados. Mas eles não sabiam que Jesus não estava querendo mudar absolutamente nada. Ele queria mostrar que até então eles estavam errados, interpretando as Escrituras de uma forma errada. Era isso que estava acontecendo. E Jesus vai, e nós vemos a terceira lição, que é esta: veio para introduzir algo novo e não remendar algo velho. Jesus usa duas parábolas. A primeira figura é a seguinte, versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo de pano novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura ou o buraco. Então os líderes religiosos ficaram impressionados com o ensinamento de Jesus. Toda hora que eles estavam ali, seguindo Jesus, observando o abrir e o fechar da boca de Jesus, eles ficavam impressionados, todos ficavam. Porque as palavras de Jesus eram como um alento, era como uma resposta que todos precisavam. Mesmo que impactasse, ou que era contraditório aos pensamentos dos fariseus, por exemplo, mesmo assim, eles ficavam impressionados com o ensinamento de Jesus. Possivelmente teriam incorporado algumas ideias de suas tradições religiosas.
vamos fazer aqui um sincretismo. Vamos pegar algumas coisas que Jesus está ensinando e vamos incorporar nas nossas tradições. Era isso que eles pensavam. Talvez eles poderiam fazer isso. Esperavam encontrar o meio termo, o sincretismo, agregando o melhor do judaísmo farisaico e o melhor do que Cristo tinha a oferecer. Só que Jesus ele conta essa parábola justamente para mudar a mente deles, para mostrar que não era isso. Jesus ele mostrou que se tratava de uma ideia absurda deles, pois seria como cortar um tecido novo para depois costurá-lo num pano velho. Um pedaço de tecido novo é colocado numa roupa velha e o resultado, quando esse pedaço novo for molhado e encolher, parte da velha localizada na área, a emenda que foi feita, se rasgará. Se você fizer isso, você vai ver o que acontece. E aí, suas boas novas não podem ser usadas para remendar seu tradicionalismo desgastado. Não adianta remendar. É isso que Jesus estava dizendo. O novo, o forte, o fresco, tira parte do velho, diz Marcos. E o resultado será uma rotura, um buraco maior. O pedaço que foi emendado para resolver uma dificuldade torna-se um problema maior. E aí Jesus ele vai para completar, para não deixar somente aquela analogia, somente aquela ilustração, aquela parábola, ele conta outra. Ele traz outra explicação através de outra figura. A segunda figura reforça a primeira. Versículo 22, ele diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho romperá e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, os odres velhos não podem competir com o vinho novo, ainda fermentando. O que acontece? Esse vinho romperá os odres, o que resultará na perda de ambos. Então, do mesmo modo, o vinho novo, cheio de riqueza para todos que desejam aceitar as bênçãos, até mesmo os publicanos e pecadores, devem ser postos em odres novos e fortes, cheios de gratidão, liberdade e serviço espontâneo para a glória de Deus. Então, ao usar essa ilustração, Jesus ele refutou de uma vez por todas a ideia popular de uma religião mundial conciliatória. Um ecumenismo, por exemplo. Jesus está dizendo que trouxe algo novo para remendar algo velho. Aliás, ele não trouxe algo novo para remendar algo velho. Ele trouxe uma nova aliança com seu sangue. A salvação trazida por ele não tinha nada a ver com os jejuns desprovidos de alegria. Isso não significa que Jesus rejeita tudo o que é velho e aceita cada coisa nova. Não é isso que ele está falando, que ele está ensinando. Seu ministério está ancorado na revelação do Antigo Testamento. Nós sabemos disso. Jesus constantemente citava o Antigo Testamento. O Novo Testamento cita constantemente o Antigo Testamento, cumprindo aquilo das profecias que foram feitas no Antigo, cumprindo no Novo. Ele rejeita seu mau uso e as distorções da tradição. Ele também dá novo significado à velha aliança, sem dela nada subtrair. Mas eles não entendiam. E às vezes muitas pessoas não entendem até hoje. A salvação não é um remendo parcial na vida de alguém. A salvação é uma nova vestimenta completa de justificação. A vida, a salvação, o evangelho da salvação, nos mostra que quando a salvação
chega numa pessoa, quando a salvação toca no coração de alguém pela fé, ela vai transformar essa pessoa totalmente. Outra criatura, nova criatura. Se isso não acontece, há algum erro aí, não da salvação, não do Evangelho, não do Senhor Jesus, não do Pai, nem do Filho, nem do Espírito, mas da pessoa. Jesus mostra claramente que o Evangelho muda, transforma a pessoa. Ela não pode ser a mesma pessoa que era antes. A vida cristã não é uma mistura de velho e de novo. Eu não posso ser a velha criatura e a nova criatura. Eu tenho que me despir do velho homem e me revestir do novo homem. Pelo contrário, é o cumprimento do velho no novo. Jesus cumpriu as profecias nele, tudo o que era, tudo que foi profetizado acerca dele foi cumprido nele. E por que se apegar às sombras quando a realidade está presente? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Hebreus, por que você se segurar nas sombras? Jesus mostra, o próprio Senhor inspira o autor de Hebreus a nos dar essa resposta, onde ele diz lá, Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 7, ele diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorrem recordações de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes removam pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste. Jesus está falando para o Pai. Mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor me preparou um corpo. Eu nasci como um homem e cumpri o propósito do Senhor. Eu fui oferecido e o meu sacrifício foi suficiente para resolver o problema da humanidade. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Em Jesus Cristo há o cumprimento de todas as promessas de Deus. Olha 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Que diz assim, 2 Coríntios 1, 20. Porque todas as promessas, 2 Coríntios 1, 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Todas as promessas de Deus têm nele um sim. Por isso, também por meio dele se diz amém. Assim seja. Para a glória de Deus, por meio de nós. Queridos, isso é muito profundo. Pegue esse versículo e medite em cada palavra. Veja como isso impacta ou deve impactar a sua vida.
Qual é a aplicação para a nossa vida hoje? Assim como os antigos não queriam a novidade, mas queriam a tradição, vamos lembrar que Jesus não estava trazendo essa novidade, ele estava trazendo algo novo no sentido de compreender aquilo que eles não compreendiam, que já existia ali. Hoje nós podemos fazer uma analogia com o mundo. Por quê? Porque o mundo, de certa forma, é tradicional e as pessoas se apegam às tradições. Em cada cultura nós vemos uma tradição. E cada ano se repete as mesmas coisas. E nós estamos inseridos nessas culturalmente e tradicionalmente. Só que o Evangelho é algo que é verdadeiro, que é único, que é irrefutável, que é importante, que é verdade absoluta. E o Evangelho está acima de tradições, está acima de cultura, está acima de todo entendimento humano, está acima da ciência. O Evangelho é o contrário do mundo caído, da sociedade corrompida. E toda cultura ou tradição contra o Evangelho é um inimigo. Cada crente deveria ser conservador, que parece ser contraditório, né? Jesus traz algo novo, mas ele continua sendo conservador. E nós continuamos a ser conservadores. John Stott, ele fala o seguinte, ele diz, porque toda a igreja é chamada por Deus para conservar sua revelação, para guardar o depósito, para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. A tarefa da igreja não é continuar inventando novos evangelhos, novas teologias, novas modalidades e novos cristianismos, mas antes, ser uma guardiã fiel do único evangelho eterno. Pois a autorrevelação de Deus alcançou sua consumação no seu Filho Jesus Cristo e no testemunho apostólico de Cristo, preservado no Novo Testamento. Por isso, queridos, Jesus nos traz algo novo. Desde aquele tempo em que ele, há quase 2000 anos atrás, depois de ter nascido como homem, a sua maior humilhação, se esvaziou e se tornou como uma criatura dele, para resolver o problema da criação. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa entender que servir a Deus, estar na família de Cristo, é um privilégio tão grande, que deve nos dar alegria todos os dias, para a glória do nome do Senhor. Assim como Deus conosco, o Deus Emanuel esteve com aqueles presencialmente, não virtualmente, assim também Jesus está, o Senhor, o Criador de todas as coisas, está ainda mais junto de nós, porque Ele está em nós. Compreende isso? A salvação te trouxe o próprio Deus em você, como templo do próprio Espírito dele. E isso deve nos alegrar. A nossa alegria vem do interior. A nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e que enviou o seu Filho para morrer e pagar o preço do nosso pecado. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as verdades que estão inseridas nas Escrituras, ou as verdades que são as verdades das Tuas palavras. Não está somente inserido, mas ela é a verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ilumina de vez em quando para a gente entender a Tua palavra. Isso é um privilégio, Senhor, porque tantas pessoas estão no mundo sem enxergar esta verdade.
mas prove ao Senhor tocar os nossos corações, as nossas mentes e fazer-nos entender o plano de salvação, fazer-nos entender o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. Senhor, visite cada um de nós, nos dando a alegria de te servir, a compreensão clara, a visão clara do teu Evangelho, que deve ser pregado a nós todos os dias. Esteja com as crianças, adolescentes, os jovens, os adultos desta igreja em especial. Esteja tomando de conta, Senhor, de nós, porque somos frágeis e precisamos do teu poder para nos sustentar, para nos motivar, para sermos parecidos com o teu Filho. Em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos. Irmãos, vamos lembrar de estar orando, né, pelo pastor Sérgio, a irmã Enilma, né, a angústia que as filhas dele têm passado, né. Tenho certeza que a igreja, de uma forma geral, tem orado incessantemente pelo pastor Sérgio e a irmã Enilma, né. E Deus tem cuidado deles, né, e Deus tem feito a vontade na vida deles, e cabe a nós, irmãos, estarmos suplicando ao nosso Deus, né, incessantemente pela vida dos nossos irmãos. Continuar orando pelos os enfermos da nossa igreja, pelos que ainda não têm condição de estar aqui. Eu falei sobre a irmã do José de Arimateia, do irmão, né, que teve Covid e ela continua se recuperando bem. O irmão Doi conversou com ele essa semana, ela continua se recuperando, já está na enfermaria, já está em plena recuperação. Graças a Deus por isso, Deus está também controlando tudo isso. De uma forma geral, os irmãos enfermos, e que eu esteja orando e lembrando, né, que é o nosso dever estar suplicando a Deus pelos nossos irmãos. E aí o pastor estava falando aí já sobre o tema, né, e eu lembrando ali, ele dizendo que as pessoas ali ficavam abismadas, maravilhadas com aquilo novo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trazia naquele momento, né? E isso o que acontece, né, irmãos? É isso que acontece quando a gente está ouvindo o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lendo a sua palavra, né? Vezes após vezes nós ficamos maravilhados pelas verdades que aprendemos e muitas vezes lemos uma passagem, né? Muitas vezes e numa ocasião oportuna ela toca em nosso coração e faz nos perceber mais ainda a soberania, né, e a santidade do nosso Deus, né? Que possamos ter essa certeza cada vez mais, né? Que cada vez que busquemos conhecer o nosso Deus, vamos ficar maravilhados, né, com a novidade que Ele traz para as nossas vidas. Amém, irmãos? Chamar a Raíssa e Raífe. Filho amado, igreja, fiquemos de pé. Vamos encerrar cantando Pedras Vivas para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar com alegria esse louvor que fala sobre a importância da comunhão uns para com os outros, também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos um povo separado, exclusivamente teu.
temos vivido e provado que fiel é o nosso Deus. Temos paz e favor. Tu és Jeová provedor, que nos completa o coração de alegria e comunhão. Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Uma aliança foi firmada, compromisso entre nós, de não deixarmos perder nada. Tua voz e as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja do Deus vivo. Toda a terra há de ver. Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Para o teu Espírito morar. Amém. Eu queria pedir ao nosso irmão Raif que ore, né, agradecendo a Deus por tudo que ele nos concedeu e desde já desejando uma boa semana dos nossos irmãos que estão em casa também. Oremos. Santo Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui na tua casa e mais uma vez nós te louvamos pela oportunidade que nós tivemos de render graças a ti, cantar louvores ao teu nome e de aprender da tua santa palavra. Que nós possamos estar sempre nos lembrando da aliança que o Senhor Jesus Cristo fez conosco e que isso, Senhor, muda tudo em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito possa estar nos incomodando todos os dias, tanto aqui, Senhor, quanto nos nossos lares, a vivermos para glorificar a ti. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui presentes, por todos os irmãos que ouviram o culto, Senhor, através do YouTube. Que o Senhor possa abençoar a semana de cada um de nós e que possamos, durante toda essa semana, Senhor, estarmos unidos no motivo maior também de viver para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite e por esse culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, os irmãos que estão em casa também. Forte abraço. Tenham uma boa semana na paz de Cristo. Deus abençoe.